Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Neurociência com Afeto. O nosso tema de hoje é autismo. Eu sou a doutora Lil, eu tenho PhD em neuropediatria, eu passei parte do meu doutorado na Harvard Medical School e lá também eu estudei e me formei sobre autismo. E é um prazer estar aqui abordando esse tema hoje com vocês. Um dado muito importante é sobre a presença paterna, tanto na questão do diagnóstico quanto na questão do tratamento das crianças autistas. Então, nós temos vários estudos científicos, um estudo, inclusive, que fala sobre os desafios familiares das crianças autistas e suas famílias no Brasil, que é uma publicação do Jornal de Pediatria aqui, e outros estudos internacionais, destacando a relevância do papel do pai, da presença do pai. Que quando o pai realmente está ao lado, está presente, acompanha a criança, está ao lado da mãe, essa criança tem um desenvolvimento otimizado, sabe? Então, ela vai ter menos estereotipias, ela vai ter mais felicidade, mais capacidade de alcançar o seu desenvolvimento pleno. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ao meu lado está aqui o Dr. Frederico. Ei, Fred, tudo bem? Ei, doutora Lil, que bom estar aqui ao seu lado, a você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, participe conosco dessa nossa conversa. Nós temos aqui hoje a alegria de receber o Érico, pai de 2, vai contar aqui para a gente um pouquinho da sua história e como esteve presente ao lado dos filhos em todos os momentos, até o momento atual. Esposo da Bárbara, engenheiro, seja muito bem-vindo e assim... Obrigado de estar aqui conosco, partilhando sua história, seu tempo. Seja bem-vindo. Agradeço a gentileza do convite. Espero poder contribuir para o pessoal de casa, para os pais, para aqueles que vivem essa mesma situação, esse desafio de ter crianças atípicas, especiais em casa. Ô, Érico, primeiro assim, um beijo para a Bárbara, que está aqui no coração da gente, está lá cuidando do filhinho para que o Érico possa estar aqui conosco. Então, essa parceria é extremamente importante. A gente queria saber, assim, lá no início, como que foi a descoberta do atraso do desenvolvimento? Foram vocês que desconfiaram ou foi o pediatra que nas consultas ali de puericultura, que vocês com certeza são pais tão assertivos que levaram para todas as consultas, se foi durante essas consultas que foi observado algum atraso de desenvolvimento, se foi feita alguma triagem, alguma avaliação formal, como que foi a história? Conta pra gente. Bom, o parto de Enzo foi um parto tranquilo, a termo, tudo certo. De início a gente não percebeu nada diferente no Enzo. O que chamou a atenção da mãe, principalmente, de Bárbara, foi a ausência da fala. A ausência da fala e ele começou muito cedo a brincar de forma não funcional com alguns brinquedos. Isso então chamou a atenção da mãe e nós então nas consultas normais a gente abordou primeiro a pediatra. Nós tivemos a sorte de ter uma pediatra muito boa que assistiu a minha primeira menina no hospital também, que ela também teve uma situação diferenciada. E ela, assim, por o Enzo ser muito novo, ele estava na faixa de... nem um ano ele tinha completado ainda. Ela foi muito positiva no sentido de nos direcionar a uma neurologista. Ela pediu para a gente fazer uma consulta com o neurologista e já nos orientou a começar terapias, independentemente se ele era ou não, se ele tinha ou não autismo. E a gente começou, então, desde cedo, por volta de um ano e pouquinho, a gente já começou a fazer TO e fono, mais sessões de TO do que fono, e procuramos uma neurologista que era a mesma que tinha atendido minha filha. A neurologista, ela fez alguns exames, alguns testes, na realidade, não exames, fez alguns testes, e na ocasião ela reportou para a gente o seguinte, que o Enzo ele tinha então uma condição realmente diferenciada, mas naquele momento nada que indicasse para ela necessidade de intervenções, ou um diagnóstico de uma condição neurológica tão importante, mas por conta da orientação da pediatra, a gente então seguiu
com as terapias. Acho que é importante destacar, né, o quanto que uma pediatra fazendo seu papel de fazer uma triagem, de convocar a família, fazer uma avaliação mais especializada, o quanto que isso de fato é algo que importa. Mas eu vou te pedir licença para, voltando lá na sua história, o coração de pai nesse momento, vendo o atraso do filho, né, chegando no médico, a maneira com que o médico te acolheu e te indicou, né, para a gente da área da saúde é algo normal, é algo natural, porque envolve o nosso dia a dia, mas o coração do pai nesse momento, né? Agora esse novo caminho, como que foi? Você consegue falar para a gente? Sim, eu me lembro assim, tem um período que você não aceita no sentido que você tem dúvidas, né? O Enzo, ele tinha comportamentos, alguns normais, mas outros, a gente percebia algo diferente, né? Eu me lembro que nós tínhamos uma amiga que tinha um filho autista. E ela, inclusive, ela era engenheira civil. Quando ela descobriu a condição autista do filho, ela largou a engenharia para estudar psicologia, para poder dar uma assistência para o filho dentro de casa. Hoje, ela trabalha nessa área de saúde, né? E eu me lembro que ela insistia muito com a gente, para a gente focar, já introduzir abordagens específicas para o autismo. E a gente ficava tinha uma certa resistência, né? A gente não deixava de trabalhar as questões que tinham que ser trabalhadas, mas ao mesmo tempo a gente imaginava que aquilo ali era um atraso temporário, como foi falado para a gente. A gente passou por alguns neurologistas e um deles chegou a falar, não, isso é uma coisa temporária, que se resolve com o tempo, né? Então, isso é perigoso como pai de criança autista, porque se a gente não tivesse a orientação da pediatra para insistir, continuar com as terapias, mesmo sem um diagnóstico fechado, e se a gente dedicasse atenção para aquilo que era interessante para a gente ouvir, que o que os pais, né, mais querem ouvir é: seu filho não tem nada, né? A gente teria largado as terapias e isso poderia ter consequências hoje. Não digo que o Enzo estaria melhor ou pior, mas consequências, né, que a gente também não sabe como precisar. Até o coração de vocês, de entender hoje que vocês não esperaram. Então, isso é um conforto para vocês hoje, que hoje ele já está grandinho, Sim. né? E vocês entendendo, por exemplo, agora que você já tem um conhecimento mais aprofundado sobre o autismo, quanto que a intervenção rápida faz diferença, e você saber que, então, apesar desse sentimento de ambiguidade, de dualidade, assim, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que correr atrás da terapia? Será que não é um exagero? Teve uma pessoa que falou que não tem nada, então acho que a gente não tem necessidade, mas teve uma pediatra que realmente falou, olha, independente do diagnóstico, se tem atraso, vamos estimular. Isso é incrível, isso que é importante. Então, a gente não precisa do diagnóstico para realmente começar a estimulação. E teve um suporte, né? Acho que assim, o pai e a mãe acreditaram, buscaram, e ainda teve um suporte de amigos que falaram, não, faça isso sim. Então, acredito muito que o quanto que vocês hoje se sentem tranquilos de, assim, eu fiz a minha parte naquela época. Eu não fiquei esperando, eu não demorei a iniciar a intervenção. Então, vocês foram muito assertivos, apesar desse sentimento, que é o sentimento normal. Diante de uma informação que seu filho não está desenvolvendo como deveria estar, qual é o sentimento natural de um pai e de uma mãe que ama o filho? Não tem outro sentimento a não ser, primeiro, a negação ou o desejo de que aquilo não seja realidade e que aquilo passe rápido mesmo, que se resolva. Então, o pai e a mãe que amam, é isso mesmo que eles vão sentir. Isso é o natural. Vai cair uma lágrima, o coração vai sentir ali, né? Mas isso não foi impeditivo para vocês buscarem, para vocês iniciarem logo a terapia, né? E depois, como é que foi essa caminhada até chegar no diagnóstico? Bom, uma coisa que a gente sempre tentou evitar
excesso de medicação. A gente, mesmo sabendo, né, que o autismo hoje, o tratamento não tem cura, mas existe tratamento, a gente não queria ver o Enzo dopado, né? Então, a gente sempre procurou. Aliás, nós procuramos até chegar na senhora, né, que foi uma profissional que nos deu isso, né? Buscou, entendeu a nossa angústia, mas ao mesmo tempo estava do nosso lado nesse caminho de tentar encontrar aquilo que seria melhor para eles, tentando preservar o máximo possível das capacidades que ele tem, que ele, né, ele brinca, ele se diverte, ele é bagunceiro como toda criança, né? Carinhoso. É carinhoso. Muito. Isso eu acho que é consequência, né? Dessa proximidade que a gente tem dele, dessa parceria, né? Eu acho que ele enxerga na gente um porto seguro. Ele tem as angústias normais, né, de toda criança. Então, o nosso caminho foi assim. Depois que a gente começou a entender que realmente existia um diagnóstico ali, estava quase certo, ele ainda muito, muito novo, a gente já começou a perceber que ele era realmente diferente, né? Que o atraso dele começou a se manifestar de uma forma muito intensa, porque depois dessa questão que a gente comentou da fala e do brincar diferente, outras questões começaram a aparecer, né? O apontar não existiu, aquelas questões que a gente cotidianas de você pedir as coisas, ele não tinha essa clareza nas necessidades dele. A questão fisiológica, né, o controle de esfíncter, controle da urina, controle das fezes, ele não tinha, ele ainda usa fralda. Então, essas coisas foram se intensificando e a gente sempre buscando, né, outras intervenções. Começamos com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, depois veio, né, com mais intensidade a fono, depois a gente começou com ABA, o Denver. Então, a gente foi sempre buscando abordagens apropriadas para a idade, porque à medida que a criança vai crescendo também é necessário fazer essa mudança. Então, assim, e a gente continua, né? Hoje ele está fazendo ABA, né? Uma clínica próxima da nossa casa, porque isso também é importante, porque o esforço é muito grande, né? E a criança também sente essa dificuldade, essa logística, essa exigência, então a gente tenta conciliar, né, sempre mais próximo de casa. Mas hoje ele continua fazendo as terapias, né? Então é uma coisa que a gente entende que deve continuar. Tem uma coisa que é interessante que a gente fale, quando o médico lá atrás disse, olha, isso aí é uma coisa que vai se resolver logo. E autismo não se resolve, autismo se acolhe no coração, a gente procura o melhor caminho, pautado pelo afeto, pautado pela ciência. Eu queria te perguntar o que mudou no dia do diagnóstico, né? Imaginando que nesse caminho, um árduo caminho, né, de um pai que quer cuidar do filho, o que mudou no seu coração de pai no dia do diagnóstico, os desafios que a caminhada de educar um filho oferecem para nós, ou é o meu filho que está ali? O que de fato mudou com o diagnóstico? Primeiro, assim, uma recomendação até para os pais, né? É procurar ler, procurar informação em documentos, em material sério, né? Não é só internet, né? Então, é procurar ler. E assim, voltando para o lado mais assim, vamos dizer, até espiritual, né? Não se perguntar o porquê. Eu falo isso muito com a minha esposa. Porque não tem como você começar a questionar certas coisas. Porque a gente não entende, né? Uma criança saudável, ele é saudável, né? Uma pessoa, a gente passa até, fazendo um parênteses, a gente passa muito constrangimento, porque às vezes a gente está num lugar
em que a gente tem o direito de entrar numa fila, né, passar à frente, determinadas prioridades que a gente tem. Tem pessoas que olham para o Enzo e não veem ele como autista. O autismo é uma condição invisível, né? Não é uma coisa tão aparente. Então a gente passa, às vezes, alguns constrangimentos por causa disso. Então, nesse processo de amadurecimento de toda essa situação, a pessoa, né, os pais, não se perguntar o porquê daquilo, não existe um porquê, e eu falo sempre, perguntar para quê, né? Porque para você entender que você é o responsável por aquela criança, né? Então, se você se pergunta por quê, você se coloca numa situação de vítima, e você não pode ser vítima, você tem que ser um ator. Então, você tem que se perguntar para quê você foi, entre aspas, né, escolhido para cuidar daquela criança, né? É uma coisa que eu entendo também que não existe motivo, mas acontece, né? Assim como você tem crianças com síndrome de Down, outras síndromes, né? São coisas que acontecem, né? Da natureza. E é isso, né? Então, é trabalhar esse entendimento. Isso é muito importante. E assim, queria te agradecer, porque aqui já no meio do nosso podcast, pelo tanto que eu aprendo com vocês e com o exemplo de vocês. E o quanto que em muitas situações, claro que a gente já viveu muitas situações assim, atípicas, algumas até que a gente pode rir hoje, mas o quanto que você é sempre positivo. E acredito que isso que você falou, que é uma mensagem extremamente importante. Então, assim, buscar evidência científica. Ah, mas eu sou leigo. Tem um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, que a gente fez, o Dr. Frederico participou, e é o documento de acesso universal, que é sobre o transtorno do espectro do autismo. Então, qualquer pessoa pode acessar esse documento. E ali fala um pouquinho de tudo. É muito interessante, com uma linguagem clara, acessível. Então, qualquer pessoa pode acessar o documento. É o compromisso que a SBP tem de apoiar tanto os profissionais, quanto as famílias, quanto escolas, diante dessa alta prevalência, que o autismo hoje tem uma prevalência, segundo o CDC, de uma criança para cada 36. Então, a primeira mensagem extremamente importante é essa. A segunda é porque muitos pais se sentem muito culpados. A mãe, às vezes, se sente culpado, o pai se sente culpado. E é isso que você falou, é muito bonito. Não é por quê, é para quê. Então, como que eu vou me tornar um ser humano melhor com essa experiência e como que eu vou cuidar e amar essa criança? Porque a felicidade da criança, ela está muito direcionada ao amor, à dedicação dos pais, à conexão dos pais. Para ele, você e a Bárbara, presente, amando, dando carinho, é tudo que ele mais quer. E isso é lindo, vivenciar isso na sua plenitude é muito bonito. E você sempre do lado e sempre positivo, mesmo nas situações que a gente sabe que a gente já viveu situações complexas. Já teve vezes que chegou lá no consultório que, agora é claro que quando chega lá, às vezes ele muda, né? Ele tem que contar essa história. É impressionante. O Enzo, acho que acontece muito isso com as crianças, né? Estão prostradas em casa, chega na frente do médico, não tem mais febre, está correndo, está brincando. Então, isso aconteceu já com Érico fala assim, nossa, ele está muito nervoso, está muito agitado e tudo. Chega lá, o menino está um doce de pessoa. Isso é importante também, porque essa questão do conhecimento, né, de você procurar informação adequada, correta, você também ter uma assistência adequada, né? A gente passou por situações, nós já passamos situações muito complicadas em que o Enzo ele se desorganizava de uma forma tão acentuada, e a primeira impressão, né, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é a questão da medicação, né, que você precisa aumentar ou trocar, e às vezes não é nada disso, como já aconteceu com a gente, né? Como eu disse, a gente teve a sorte, essa pediatra que atendeu o Enzo no início, hoje ela não assiste mais o Enzo, porque ela
Ela parou de atender em consultório, só trabalha em hospital. Mas a gente teve a sorte de encontrar a doutora Lubiana, porque ela tem sempre esse olhar 360 graus. E é muito cômodo para uma pessoa que está na área médica e é neurologista falar, entra com medicação. A gente já chegou no consultório com o Enzo, assim, se autoagredindo, batendo na cabeça. E a gente, como pai, a gente chegou querendo uma solução, né, que passasse pela medicação, e a doutora falou, calma, essa criança está com dor, vamos avaliar isso aí. E foi exatamente o que aconteceu. Entramos com a medicação para sinusite, que a impressão, né, ele estava com alguns sintomas, secretivo e tal. Entramos com o medicamento para sinusite e o comportamento dele mudou, né? Então, essa assistência adequada, ela é importante também. Já teve um outro episódio também, que o Enzo também estava na mesma situação, muito alterado. Era um domingo, feriado, um final de semana de feriado emendado. No desespero, a gente procurou, né, um posto, na verdade não um posto, uma instituição do SUS de tratamento neuropsiquiátrico, psiquiatria, né, no Santa Efigênia. E nós lá também encontramos um profissional que tinha tudo para entrar com medicação, falar, vamos tratar com medicação. Mas ele também teve esse olhar clínico. A gente, inclusive, tinha acabado de sair do hospital, fomos no hospital, o Enzo nesse quadro, né, de novo, se batendo, se agredindo, e no hospital existem profissionais e profissionais, né? A profissional que nos atendeu falou, olha, ele é autista, ele é assim mesmo, né? O autista se bate. Nós ainda falamos, mas o Enzo não se bate. Isso não é o comportamento normal. Ele tem alguma coisa. Não conseguimos ali naquele hospital nenhum médico, né, nenhum profissional que realizasse exames básicos. Aí procuramos essa instituição psiquiátrica do SUS. Lá tinha um médico psiquiátrico que tinha tudo para trabalhar dentro do quadrado dele, que é vamos medicar. Mas ele também teve esse olhar clínico e falou, olha, ele está com dor. E ele então prescreveu um medicamento para o Enzo se acalmar, para dormir. Ele dormiu, a gente conversou com ele, explicou, né, o contexto que estava acontecendo, e ele então nos direcionou de volta para o hospital. Né? Falou, olha, vai para o hospital, ele nos deu algumas orientações por escrito. Ele chegou no hospital, fizeram um exame e viram que ele estava de novo com sinusite. Entramos com o tratamento, né, a medicação para tratar a sinusite, e o comportamento dele voltou a ser o que é normal. Né? Então tem que ter esse cuidado. Nem toda situação ela demanda uma abordagem medicamentosa. Às vezes é uma outra situação que está incomodando a criança e gerando uma disfunção, né? Uma desorganização ali que leva a gente a ter impressões equivocadas. É interessante, né, esse relato da sensibilidade que se deve ter com a criança autista ou com qualquer outra criança, né? No caso específico do autismo, a dificuldade de teoria da mente, de relatar, expressar os seus estados mentais, como que se sente, também a própria dificuldade sociocomunicativa. Então, quando a gente tem um profissional que consegue olhar para aquilo que se diz da maneira dele, né? Às vezes um bater na cabeça, olha, está me incomodando muito, me ajuda aqui. E aí ter essa sensibilidade, o quanto que é importante, e a gente acaba vendo sim, né? Um abuso na medicação, um abuso A gente vê algumas escolas, é claro que a gente tem escolas que são muito boas, mas a gente vê, não só nas escolas, em geral, essa questão de, olha, medica o menino para ele ficar mais tranquilo, medica o menino para ele se comportar bem, não só no autismo, né? A gente vê no TDAH, crianças agitadas, medica ele para que ele fique do jeito que a gente quer, para que a diferença ou a especificidade dele não seja manifestada, mas, na verdade, por uma inabilidade nossa em reconhecer e estar ao lado deles. Então, essa questão da medicação é uma coisa que acontece muito no consultório, não é, doutora Lil? Isso é interessante porque
igual o Érico falou, né? A gente já tem uma longa data de caminhada, né? Não é porque a criança tem autismo que ela tem que receber medicação, primeira questão. A segunda questão, a gente vai tratar muitas vezes as comorbidades. E a terceira questão, não é porque tem autismo que deixou de ser criança. Na verdade, a criança autista é uma criança. Então, a gente está aí com dengue, ela vai ter dengue, por exemplo. Só que a gente tem uma peculiaridade que muitas crianças autistas, elas têm ou hipersensibilidade sensorial ou hipossensibilidade sensorial. Então, eu já tive paciente que teve apendicite e não reclamou dor, entendeu? Porque ele não tem uma sensibilidade, um menino verbal, por exemplo, não é? Que consegue falar, mas que não queixou. E, por outro lado, tem crianças que, quando tem uma dor, começa a ter uma hipersensibilidade àquilo e isso acaba se transformando num comportamento de autoagressão, de irritabilidade ou de agredir o outro. E as pessoas, às vezes, ficam sem entender. E não só pelas questões clínicas. Então, esse recado para que os médicos, até médico de pronto-socorro, que você falou muito bem, não é porque eu estou no pronto-socorro que eu tenho que entender como que uma criança autista funciona, para que eu possa cuidar dela de forma integral, porque ela é uma pessoa. Então, nem tudo é do autismo. Eu acho que muitas vezes coloca tudo muito no autismo, né? Isso é do autismo, isso é do autismo. Não, gente, isso é coisa de criança. E coisas habituais do dia a dia também. Ah, o menino tá assim, porque ele não dormiu bem de noite, por isso que ele está mais agitado hoje. Né? Tá assim porque o pai está viajando, e aí ele está, né, mais agressivo, ele está mais triste. Então, são crianças, são pessoas. Para a gente também não ficar tudo, sabe, querendo fazer autismo, como se fosse uma patologia. Não, é algo normal, natural da vida mesmo. E ampliar esse olhar, para não olhar então só para o diagnóstico, olhar para a pessoa, para a criança, não é? Exatamente. Você tem que tentar entender o contexto, né? E avaliar hipóteses, né? O que pode ser que está causando isso. E os pais conhecerem a criança é importante nesse sentido. Então, e acreditar em si, né? O pai tem que acreditar em si, que ele conhece que ele também está diferente. O médico tem que acreditar no pai e na mãe. O psicólogo tem que acreditar no pai e na mãe, que senão tem gente também que fala, não, tá e não é exagero. O pai e a mãe que entende do filho. Então, você tem que dar voz para esses pais, né, Fred? Isso é tão importante. Certeza. A gente vê muito no consultório, né, que as queixas dos pais, a sabedoria dos pais, da mãe, do pai, a todo momento elas devem ser ouvidas, acolhidas, discutidas. São eles que mais sabem, né, dos filhos, eles são os maiores interessados para que eles sejam felizes, para que eles se desenvolvam. Eu não posso deixar de terminar esse podcast sem poder dizer algo que a Lilbiana tem me dito há algum tempo a respeito da família de vocês. Ela sempre disse assim, olha, eles são pais incríveis. Eu tive há pouco tempo a oportunidade de conhecê-lo, de bater um pequeno papo. Estou muito satisfeito em ouvir tudo que você está dizendo. Eu, que sou psicólogo, que atendo pessoas autistas, na grande maioria das vezes os pais estão distantes. Eles estão distantes quando sabem do diagnóstico, eles estão distantes nas dificuldades diárias ou nas alegrias também, eles estão distantes. Alguns se separam, alguns vão para mais distante, mais longe ainda. E aqui eu estou vendo um pai, um homem sensato, um pai próximo do filho, um pai que acolheu o autismo do seu filho, que acolheu o seu filho em si, na maravilha que ele é, com talentos, com desafios a serem superados. Essa questão de não romantizar, de também não se culpabilizar, de não pular fora do barco. E eu imagino o quanto que ele deve ser orgulhoso de ter um pai como você. Então, assim, ao sentir essa sensatez, né, de que, olha, o meu filho é o meu filho, é essa a realidade. Eu estou aqui impressionado, eu gostaria muito de deixar esse recado. Aliás, que você desse um recado para os pais de crianças com necessidades específicas, com desenvolvimento neurológico que é neurodiverso, porque a gente vê assim, o quanto que essas crianças seriam mais felizes, desenvolveriam mais seus talentos, o quanto que essas crianças enfrentariam com mais força os seus desafios com o pai ao lado. Então, eu queria que você deixasse um recado para os pais que abandonam seus filhos, né? A palavra é essa, sem romantismo. Ou que às vezes não apoiam as mães,
não acreditam na mãe, acham que a mãe também está exagerando, que a mãe está lá e está com o filho, e está pedindo apoio, está pedindo um tempo de descanso. E esse pai, às vezes, não tem essa sensibilidade, né, de se colocar no lugar dessa mãe. Então, quanto que, para você entende que a sua vida hoje ela é realmente diferente, você não tem liberdade de fazer muitas coisas que você faria se não vivesse essa realidade, mas como que você enxerga isso e como que você passa isso para outros pais? A realidade, ela se impõe, né? Eu acho que são algumas questões que você tem que trabalhar. Primeiro, a questão da parceria. É isso que a senhora falou. Tem que entender que os dois são responsáveis, né? E distribuir as obrigações, né? A minha esposa, eu brinco que ela trabalha, né, das 8 às 19, 20 horas. Eu chego em casa, é minha vez de ficar com o Enzo, né? Então, é importante que um suporte o outro. Não se deve, né, achar que a mãe é a responsável. E é ela que tem que cuidar da criança, sozinha. Ninguém aguenta. É muito pesado, né? Uma outra questão que eu acho importante frisar para os pais é a questão da presença, do brincar com a criança. O Enzo, a gente às vezes compra brinquedos, né? Pensando assim, nossa, esse brinquedo é o máximo, tem luz, tem som, tem bichinho, tem tudo, e ele gosta da caixa, entendeu? Então tem isso. Então, eu estou comentando isso só para ilustrar que muito importante é a presença. Levar a criança para um parque, levar ela para a rua. Às vezes o Enzo, quando ele está estressado, eu desço com ele, eu moro em apartamento, então o espaço é restrito. Eu desço com ele, vou para a rua, a gente dá uma volta no quarteirão, ele já volta outro. Então, não são necessários grandes sacrifícios, é só estar presente. Entender que a criança também fica estressada de ficar dentro de casa, assim como a gente fica, né? Então, que a criança precisa de um momento de lazer, uma diversão e ser o brinquedo da criança. Eu acho que isso é muito importante. É o que eu tento lá em casa, né, fazer com o Enzo. O Enzo, ele, por exemplo, ele anda de bicicleta, né? Começou a ficar perigoso porque ele anda, mas se tem uma pessoa na frente, ele passa por cima. Então, eu comprei até um reboquinho, a gente anda de bicicleta junto. E ele adora, e eu também gosto. Então, seriam esses dois, né, essas duas, vamos chamar assim, de dicas, né? Uma é ajudar a distribuir a carga de cuidar da criança, e a outra, nos momentos que estiver com a criança, larga o celular. Hoje a gente vê muito isso, né? Os pais, às vezes, as pessoas estão juntas num ambiente, cada uma no seu celular. Quando tiver com a criança, que seja 1 hora, 2 horas, o tempo que tiver disponível, se dedicar, né? Se dedicar e ficar com a criança. E você sente felicidade de verdade quando você está com seu filho? Nossa, muito. Eu sinto falta do Enzo, né? Às vezes, por conta do serviço, eu tenho que viajar, ficar alguns dias fora. Vou com o coração pesado, porque sei que a Bárbara vai ter que cuidar sozinha do Enzo, né? Mas eu sinto falta. E das poucas vezes, né, que a gente consegue sair, porque é uma dedicação muito grande, agora a gente tem a sorte de ter uma menina mais velha, então ela já começa a cuidar do Enzo pra gente. Então, às vezes, a gente faz pequenas saídas. Que eu já prescrevi, né? Pra vocês poderem passear juntos, tomar um vinho, isso, né? Mas é legal, assim, a leveza que você coloca, a leveza que você vive isso. Isso é muito bonito. Porque, muitas vezes, os pais se sentem tão ocupados que eles acham que estar com o filho é perder tempo. E não é. Isso que é viver de verdade. E aqui a gente tem, ó, neurociência com afeto. Então, a gente está falando de lá no início da vida, a importância de estimulação, de um tratamento de qualidade, de medicar de forma assertiva, de cuidar das questões clínicas. Então, falando de práticas baseadas em evidência. Mas o poder do afeto, o poder do amor, da conexão, dessa integralidade, poder da família. Então, isso a gente consegue ouvir de vocês. E para quem está em casa, escutar um pai falando é extremamente importante. Para você que é pai, ouvir um outro pai lidando com tanto amor, tanta sabedoria
tanta leveza e felicidade nessa caminhada, eu acho que não precisa nem de completar com palavras, né, Fred? Acho que queria te agradecer muito, viu? A partilha de tudo que você está aqui nos dizendo. Eu procuro a todo momento no consultório, diante das mães, convocar os pais para estarem ao lado dos seus filhos. Ver um pai que descobriu a maravilha e a responsabilidade, que é dividir os cuidados do dia a dia, que é participar do dia a dia de uma criança e especialmente brincando. Você falou uma frase que para mim é uma frase que eu falo no consultório. Seja você o brinquedo do seu filho, muito mais importante que comprar brinquedos sofisticados. Então, acho que quem está nos ouvindo, participando aqui conosco dessa conversa, deu para sentir aqui no coração desse paizão o quanto que as crianças, que seu filho perderia de não estar ao seu lado, né? Presente, inteiro, conectado, desconectado de outras coisas, desconectado do celular. E é tão interessante porque as famílias, elas procuram melhor tratamento, os melhores profissionais, mas a gente acaba aí nessa jornada aprendendo ao longo da vida que não existe nada mais sofisticado para que uma criança se desenvolva do que amor de pai e mãe. Então eu fico assim, realmente muito satisfeito, muito emocionado. Acho que aqui esse bate-papo valeu mais do que super a pena de ver o seu testemunho, a sua sensatez, a sua clareza, a sua grandiosidade em relação à paternidade que você exerce com seu filho, o companheirismo que você tem com sua esposa. Então, assim, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Érico, muito obrigada por todo o aprendizado, tanto o amor que vocês têm. Agradeço a Bárbara também. Beijo, Bárbara, de coração. É uma pessoa incrível. E agradeço o meu filho, né? Que ele é meu filho também. O quanto que eu amo ele de coração, o quanto que a gente realmente consegue perceber a grandiosidade daquele ser humano. Quanto que ele é incrível. E a família de vocês é um exemplo, e por isso que vocês estão aqui hoje, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Que Deus dê saúde, sabedoria, paz e alegria. E que consiga alcançar várias famílias e várias pessoas. Ok? Ok. Então, obrigada a você que está aí conosco. Compartilhem aí com outras pessoas para que, com essa experiência, possam refletir e também tentar se transformar num ser humano melhor e transformar essa visão das crianças autistas, das famílias autistas, que são famílias como todas as outras, não é? Então, até o próximo. Muito obrigada. Um abraço para vocês.